hoje, né? Aula síncrona, Física Geral 1, dia 4 de março, tá bom? Aqui um pensamento do momento, aí vamos falar um pouquinho de amor, né? Esse cara aqui é um autor, né, até existencialista, né? Albert Camus. Eu não concordo com tudo que ele fala, mas essa frase é interessante, né? O homem tem duas faces, né? Aí o homem, o ser humano, né? A mulher e o homem. Não pode amar ninguém se não se amar a si próprio, tá? Então é interessante. Falando um pouquinho de amor, né? Amor aí que é um cara muito figura chamado Wilhelm Reich, que era um psicólogo alemão, austríaco-alemão. Ele falava que o amor, o trabalho e o saber são as fontes da nossa existência e deverão regê-la, né? Então, nós somos, né, de acordo com Wilhelm Reich, é um cara que tem umas ideias muito malucas, né? Nós somos regidos pelo amor, pelo trabalho e pelo saber, tá? Então, falando desse amor, importante, né? A gente tem que se amar para a gente amar alguém, tá? Então, falar um pouquinho aí de amor em tempos de Covid, parafraseando Gabriel Garcia Marques, tá bom? Muito bem, vamos lá. Vamos lá registrar, então, a nossa presença, tá bom? Lá direitinho, lá. Dá uma olhada aí na senha de hoje, tá? Eu vou colocar para vocês lá no chat também, essa senha, para vocês registrarem a presença, por gentileza, tá? Então aqui, deixa eu ir lá no chat, colocar para vocês. Tá bom? Beleza? Tá aí. Tá, a senha, então, é essa, tá? Essa senha eu pego ela automática, por isso que fica essas coisas meio complicadas. Mas a gente podia até criar uma senha, né? Alguma coisa aí da conjuntura. Eu vou ver se eu começo a fazer isso. Então, por exemplo, qual que seria uma senha boa para hoje? Deixa eu ver. Não sei. A gente vai pensando. Aí vou fazer uma senha relacionada com o dia. Tá, mas vamos ver. Mas por enquanto, vocês vão registrar a presença de vocês com essa senha aí, tá certo? Já fizeram? Deixa eu ver aqui. Alguém falou alguma coisa? Coloca o nome da obra do autor do pensamento. Boa ideia, ô Davi Mota. Pode ser, né? E a gente, ou colocar alguma coisa conjunta. Vamos pensar. Eu estou pensando aqui porque eu tenho essa possibilidade. Sei lá, então vamos pegar aí. Hoje, por exemplo, dia 4 de março, né, quaresma, sei lá, me vem na cabeça a palavra quaresma, mas que seja. Beleza? Vamos lá então. Vamos nessa. Vamos reproduzir então aqui o nosso PDF. Vamos lá, a nossa aula, perdão, né? Ó, então nós vamos fazer agora o exercício 2 da lista, tá? Essa lista aí de movimento em uma dimensão. Então esse cara diz para nós aqui, olha lá. Estamos juntos aí? Já registraram a presença? Podemos começar? Tá? Tranquilo? Então vamos lá. Dois carros se movem no mesmo sentido em uma estrada retilínea, com velocidades VA igual a 108 km por hora e VB igual a 72 km por hora, respectivamente. Então, tenho dois carros se movimentando. Quando a frente do carro A está a 10 metros atrás da traseira do carro B, o motorista do carro A freia, causando uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, dois carros, né? Nós vamos aqui interpretar essa situação. A velocidade do carro A é 108 km por hora, a velocidade do carro B é 72 km por hora. Tá bom? Né? E quando o carro A está a 10 metros da traseira do carro B, o motorista do carro A pisa no freio e vai imprimir essa desaceleração aqui, ó, de 5 metros por segundo ao quadrado, né? Lembrando que uma desaceleração ela é negativa, tá bom? Então ele pede para a gente poder calcular aqui, ó, na letra A, qual que é a distância percorrida pelo carro A até que ele colida com o carro B, tá bom? Quero saber qual que é a distância que esse carro A vai percorrer até colidir, bater no carro B, e pede para repetir o cálculo do item anterior, mas agora supondo que a velocidade do carro A, ao invés de ser 108 km por hora, ela seja 90 km por hora. E a gente interpretar esse resultado. Tá bom? Então tá aí. Esse problema, então, é de cinemática. Eu tenho o quê? Eu tenho dois carros, né? Ó, inicialmente com velocidades constantes, né? Esse carrinho aqui, ó, que é o carro B, ele tá com uma velocidade menor, então ele tá devagar e o cara vem chutado a 108 km por hora, e aí a 10 metros ele pisa no freio.
Pelo que está perguntando na letra A, a gente sabe que o carro A não vai conseguir parar. E a gente quer saber qual que é a distância que ele vai percorrer até colidir com o carro. Tá vendo? E os carros permanecem em movimento. Então nós vamos interpretar, então, agora esse exercício. Vamos ver essa situação. Olha lá. Os dados desse exercício aqui, olha lá. A velocidade inicial de A, tá? Inicial de A. Tá? O A, então, tem uma velocidade que é inicial. Por quê? A partir do momento que ele pisa no freio, essa velocidade dele vai variar. Então, ao invés de estar com movimento uniforme, ele vai estar com movimento uniformemente variado. Aí nós temos aqui, ó, 108 km por hora. Tá? E aí, para a gente passar de quilômetros por hora para metros por segundo, por que eu tenho que passar para metros por segundo, gente? É a unidade do sistema internacional. E a minha aceleração está dada em metros por segundo ao quadrado. Então, para eu passar de quilômetros por hora para metros por segundo, o que eu faço? Eu divido por 3,6. Então, eu vou encontrar aqui o quê? 30 metros por segundo. Certo? E a velocidade B? 72 km por hora, eu vou dividir por 3,6 também, aqui, ó. Eu divido por 3,6 e vou encontrar o quê? Eu vou encontrar 20 metros por segundo. Lá nas videoaulas está explicando como é que é essa conversão, tá bom? Beleza? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Mas para eu passar a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6 e para eu passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. E a aceleração que o carro A vai ter, quando o cara pisa no freio, ele vai estar imprimindo uma desaceleração. É uma desaceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Se é desaceleração, a gente já coloca o sinal negativo, tá bom? Então é isso que a gente tem, tá? Muito bem, né? Aqui, ó, eu repeti aqui o que eu já falei, tá bom? E aí eu tenho essa situação, olha lá. O carro A 30 metros por segundo. Quando ele está a 10 metros do carro B, ele vai pisar no freio. E aí vai aparecer aqui o quê? Ó, a partir desse ponto, aparece aqui uma aceleração negativa igual a quanto? Ó? Igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? E esse cara, o que vai acontecer? Quantos metros que vai percorrer? Né? Nós vamos calcular. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele está parando, esse cara também está se movimentando. E nós sabemos que ele vai aqui, ó, vai bater na traseira do carro B. Tá clara a situação? Tá? Então nós vamos começar a analisar o movimento a partir desse instante. Quando o carro A está a 10 metros do carro B, ele vai começar a pisar no freio, imprimindo uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado, o que vai fazer com que essa velocidade dele diminua. Mas pelo que a gente viu aqui, essa velocidade essa diminuição da velocidade não será suficiente para quê? Para fazer com que ele pare antes de bater no carro B. Vamos lá então, né? Bom, a equação que descreve a posição do carro A em função do tempo é essa daqui, ó. Ó, né? Certo? XA, que é a posição do carro A, é igual a X0A mais V0A T, perdão, aqui, ó, faltou um T, tá? Mais a aceleração de A vezes T ao quadrado sobre 2, tá? Nós vamos considerar aqui o quê? Que o espaço inicial do carro A é 0. Ele está na, né? Que seria o quê? A frente do carro A, o para-choque do carro A, para-choque dianteiro do carro A, tá? A velocidade inicial do carro A é 30 metros por segundo, a aceleração do carro A é menos 5 tempo ao quadrado dividido por 2. De forma que eu vou chegar nessa equação aqui, olha lá. Essa equação descreve a posição do carro A em função do tempo. É uma equação de segundo grau, por quê? Porque o movimento que o carro A descreve é um movimento uniformemente variado. Beleza? Eu encontrei, então, essa equação, né? A cinemática, nós estamos aqui desvendando como é que se dá, né, os movimentos e representando isso matematicamente. Muito bem. Agora, já para o carro B ele mantém a velocidade constante de 72 km por hora ou 20 metros por segundo. Durante todo o tempo é isso. Então, a equação da posição do carro B em função do tempo é essa daqui. XB é igual a X0B mais VB vezes o tempo. O espaço inicial que o carro B está ocupando, ou a traseira do carro B, é 10 metros, né? Ó, aí nós reduzimos carros aqui a pontos. O carro A
foi reduzido a um ponto do para-choque dianteiro e o carro B foi reduzido a um ponto da sua traseira. Certo? E a posição inicial desse ponto na traseira do carro B é 10 metros por segundo. Imagina lá a reta, né? A reta, eu tenho uma reta, ó, a reta, ó. A reta tá aqui, ó. Aqui, ó, no ponto zero, tá quem? Aqui tá o carro A. E aqui, a 10 metros, ó, na posição 10 metros, tá quem? Tá o carro B. Então, o espaço inicial de A, quanto que é? É 0 metros, e o espaço inicial de B é 10 metros. Então, eu vou encontrar, então, essa equação, ó, tá? Eu vou ter aqui, então, ó, olha lá. XB, a posição do carro B é igual a 10, né? Ou a posição desse ponto na traseira do carro B é 10 mais 20T. Certo? Então, aqui é a equação 2. Beleza. Aí vem aqui, olha lá. Importantíssimo. O carro A irá colidir com o carro B quando a posição ocupada pelo carro A foi igual à posição ocupada pelo carro B. Ou seja, quando a equação 1 foi igual à equação 2. Certo? Então, nós vamos igualar essas duas equações. Olha lá. 30T menos 5T ao quadrado sobre 2 é igual a 10 mais 20T. O que eu posso fazer aqui? Né? Eu vou passar, né, esse cara para o lado esquerdo da equação e vou igualar esse cara a 0. Então, eu tenho, ó, passando esse cara para lá, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter, na verdade, o quê? Né? Aí é interessante, né? Nós vamos fazer aqui uma coisa aqui interessante, né? Olha lá. Aqui eu já queimei etapa, né? Na verdade, o que vai ficar? Vai ficar 30T menos 5T ao quadrado sobre 2, menos 10, menos 20T. Certo? Então vai ficar o que aqui? Vai ficar menos 10 mais 10T menos 5T ao quadrado. Só que aqui eu já fui direto, pessoal, tá? Eu já queimei a etapa. Eu já passei esse cara para lá, ou melhor, né? O que eu fiz? Desculpe aqui. Ou eu posso passar esse cara para cá também, ó, tá? Tanto faz. Se eu passar esse cara para cá, eu já vou ter essa equação, tá? 10 menos 10T mais 5T ao quadrado, tá bom? Tanto faz, um ou outro. Se eu passar esse cara do lado esquerdo da equação, eu multiplico por menos 1, mas eu posso mandar esse cara para cá, e aí eu vou ter essa equação aqui embaixo. E essa equação aqui, ó, 10 menos 10T mais 5T ao quadrado, ela pode ser dividida por quanto? Por 5, para simplificar. Então eu encontro aqui o quê? Essa equação de segundo grau. 2 menos 2T mais T ao quadrado sobre 2, que é igual a 0. Uma equação de segundo grau, em que as raízes dessa equação vai ser o valor do tempo que o carro A gasta para bater no carro B. Tá certo? Então nós vamos resolver essa caboquinha aqui, ó. Resolvendo aqui essa caboquinha, o que eu tenho aqui? Olha lá, vejam bem. Em termos de índices da equação de segundo grau, coeficientes da equação de segundo grau, eu tenho que o coeficiente A, que acompanha a variável ao quadrado, ou seja, T ao quadrado, muita atenção nessa hora. Quanto é que vale o A aqui, ó, né? Porque eu tenho que comparar essa equação com essa aqui, ó. Ó, seria essa daqui. Ó, deixa eu fazer aqui. Deixa eu apagar. Deixa eu pegar a borracha. A borracha aqui é melhor, a borracha. Deixa eu apagar esse cara aqui. Pronto. O que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter que a equação original é essa, ó. X, que é igual, né, a x0 mais v0t. Isso aqui é a equação de quem? Mais at ao quadrado sobre 2. Isso aqui é a função horária para um corpo que se movimenta com aceleração constante. Mas a equação de segundo grau qual que é? Y, que é igual a ax quadrado mais bx mais c. Concordam comigo? É essa equação aqui, ó, que nós vamos trabalhar para quê? Para a gente poder encontrar as raízes da equação. Então, aqui, né, os coeficientes que acompanham as variáveis, qual que é? O A, que acompanha a variável ao quadrado. Quanto que vale? 1/2. Estão vendo aqui? 1/2. 1 sobre 2, ó. 1/2. Quem que é o B? Que acompanha a variável elevada a 1. É menos 2. E quem que é o C? É 2. Então, com base nesses caras aqui, é que eu vou o quê? Resolver a equação utilizando a fórmula de Bhaskara. Tá bom?
Então, vou achar o delta. O delta quem que é? É b ao quadrado menos 4ac. E aí, o que eu tenho aqui? Eu vou ter que o delta para aquela equação, né, usando a fórmula de Bhaskara, vale zero. Quer dizer o quê? Quando vale zero, ele só tem uma raiz real. Né? Delta maior que zero, eu tenho duas raízes reais. Delta igual a zero, ele tem uma raiz real. E delta negativo não tem raiz real. Certo? Não tem raiz real. Né? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Um instante em que o carro irá colidir com B é quanto? Né? Considerando que só tem uma raiz, então ó, não tem duas raízes. As raízes são iguais. T é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Certo? Substituindo os valores lá daqueles coeficientes, eu vou ter que o tempo que o carro A gasta para poder atingir o carro B é igual a 2 segundos. Certo aí, gente? Tá resolvendo essa equação de segundo grau. Beleza? Vamos adiante. Muito bem. Agora, olha só. A posição do carro A no instante T igual a 2 segundos vale quanto? Aí agora, né, eu vou ver quanto que vale a posição do carro A. Ou seja, se ele demorou 2 segundos, onde é que ele está? Né? Nesse tempo T igual a 2 segundos. Então, vou substituir naquela equação lá atrás, ó, na equação 1. Tá? XA igual a 30T menos 5T ao quadrado sobre 2. Substituindo o valor do tempo, né? Eu vou ter 30 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado sobre 2 é igual a 60 menos 20 sobre 2. Esse cara vai estar na posição quanto? 50 metros. Beleza, essa é a posição dele. Então, qual que é a distância percorrida pelo carro A? Né? A distância percorrida é igual a quanto? Ao módulo do deslocamento. Isso nós falamos bastante na aula da semana passada. Então vai ser quem? Vai ser o módulo da posição final menos a posição inicial. A posição final de A é 50 metros, a posição inicial dele é 0, lembra lá de onde ele partiu? Então a distância percorrida pelo carro A é igual a quanto? A 50 metros. O carro A percorreu 50 metros. Essa é a resposta da letra A. Alguma dúvida disso aqui, gente? Hein, meu povo? E aí, tamo junto? Estão acompanhando? Olha lá, hein, me dá um retorno aí. Ó, eu vou ir, então, para a letra B. Certo? Agora, o que ele quer? Ele está falando agora que a velocidade do carro A já não é mais 90 km por hora. Ela vai, perdão, não é mais 108 km por hora. Ela é 90 km por hora. Então, diminuiu. E aí ele quer que a gente faça, né, considerações sobre isso. Tá? Quando é que esse cara vai colidir. Então, mudou. Né? O que mudou, então? Ao invés da velocidade dele ser 30 metros por segundo, agora é 25 metros por segundo. Por quê? 90 km por hora dividido por 3,6 vai dar quanto? 25 metros por segundo. Então, a equação 1 do cara, como é que vai ficar agora? A equação do carro A vai ficar essa daqui, ó. XA igual a 25 menos 5T ao quadrado sobre 2. Beleza? E aí, calculando um instante, né, em que o carro A vai colidir com o carro B, eu vou ter isso aqui, ó. XA igual a XB. Certo? Olha bem, hein? Isso aqui é legal, hein, galera? Tá? Aí o que vai acontecer? Ó, igualando as duas, beleza, tal, né? A equação do carro B continua a mesma, que é 10 mais 20T, por quê? Porque ele está em movimento uniforme, somente o carro A que a gente considerou ele com uma velocidade menor. Então, olha lá, o que vai acontecer? Ó, cheguei aqui então, né, passando esse cara, ó, passando esse lado para cá, né? Como é que vai ficar? 10 menos 5T mais 5T ao quadrado sobre 2. Vou dividir por 5 de novo para simplificar. Eu vou chegar onde? Nesta equação de segundo grau. Tá? Beleza? Cujos coeficientes são agora o quê? Ó, o A vale quanto? Vai valer meio. O B vai valer menos 1. E o C vai valer 2. É com esses caras que eu vou lá na fórmula de Bhaskara. Aí, calculando o delta, quanto que eu achei de delta? Achei menos 3. Opa! Menos 3. Eu tenho um delta o quê? O delta é menor que zero. Isso quer dizer o quê? Que não existe tempo T em que ocorra a colisão entre o carro A e o carro B. Isso quer dizer o quê? Que se o caboclo que está dirigindo o carro A
tiver com a velocidade de 90 km por hora, não vai haver o quê? Colisão entre os carros. Tá? Se a velocidade dele for menor do que 30 metros por segundo, não existe colisão entre os carros. Entenderam o que eu estou te falando? Aí que está, né, a parada, né? É um problema o quê? De dia a dia, né? Então, por exemplo, não tem jeito, meu irmão. O cara tá lá embaladão, meu irmão. Chegou um carro devagar na frente dele, bicho, o cara não consegue parar. Não consegue parar e aí a porrada vem. Né? Então, é justamente a questão da prudência, né? Agora, para 25 metros por segundo, o cara já vai conseguir parar e não vai ter colisão. Como é que eu sei disso? Por causa aqui, ó, do meu delta. Tá? Então, um problema muito interessante. O que vocês me dizem dessa letra B aí, meu povo? E aí? Estão muito calados, hein? Isso é muito ruim, cara. Fala para mim, diga aí. Alguém? Alguma dúvida? Podemos seguir? Olha lá, meu povo. Como é que vocês estão aí, cara? Vocês têm que ligar o microfone, cara, porque eu não consigo ver, cara, o chat, velho. Deixa eu ver aqui. Vocês estão aí, ó. Né? Vocês estão online aí, não estão? Complicado. O outro falou que é complicado. É complicado não, meu irmão. Tranquilo. Vocês têm que estar falando aí. Então, o que você acha que é complicado? Cadê a sua dúvida, cara? Tá? Vamos perguntar. Certo? Eu não tenho aqui... Nós vamos voltar... A gente vai aí, igual aquele caboclo lá de Porto Rico, a gente vai despacito, certo? Nós vamos despacito, sem problema nenhum, meu brother. Eu acho que o carro deveria ter ido para o acostamento na letra A. Tá bom, bicho, você faz isso. Pode crer, meu irmão. Tranquilo, né? Mas é isso, tá? Beleza, então. Então vamos lá, tá? Vamos continuar. Não, pô, você tem que se encontrar aí, meu prezado. Vamos continuar, então. Ó, vamos ver o outro exercício agora. Fechamos esse cara, tá? Ó, esse aqui é um exercício de queda livre, beleza? Vocês têm que assistir lá a aula, né, e ver. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos nesse esquema de aula remota, de EAD, tá? O aluno na EAD ele tem que ter uma disciplina muito grande, tá? É o que eu falo. Eu vou fazer a lista, eu vou entregar a lista. Pô, você entregou a lista, você vai ter o ponto. Mas e aí, o conteúdo? Você aprendeu? Tá? Beleza? É isso que eu quero falar para vocês. Vocês têm que a pior mentira que pode se contar é para si mesmo. Tá? Então vocês têm que correr atrás, entender, tem que estudar. Tá? Depois nós vamos conversar um pouquinho mais no final da aula sobre isso também. Tá? Olha o exercício número 4 da lista, tá, gente? Ó, largada do alto de um edifício, uma pedra leva 1 segundo para percorrer os últimos 3/4 da altura. Olha só, interessante, né? Esse é um problema um pouco sutil, tá? Não é trivial esse problema. Tá? Então nós vamos ter que lançar a mão de gráfico, tá? Isso aí tá lá na nossa aula teórica. Vocês têm que assistir a aula teórica. Ele pergunta, então esse é o único dado que ele dá, né? Esse cara, você larga uma pedra, tá? Quando a pedra é largada, a velocidade dela inicial, quanto que vale? Ela vale 0, velocidade inicial é igual a 0. Então ela é abandonada, né? Abandonada. E ela leva 1 segundo para percorrer os últimos 3/4 da altura. Aí ele pergunta na letra A, qual que é a altura do prédio? Né? Qual é a altura do edifício? E com que velocidade a pedra vai atingir o solo? Né? Ele me dá aí, para a gente considerar a gravidade aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado, né? E resolver esse exercício com auxílio do gráfico velocidade em função do tempo. Então ele me dá a dica. Sem esse gráfico velocidade em função do tempo, meu brother, é difícil a gente resolver esse exercício. Beleza? Então vamos lá entender um pouquinho esse exercício aqui. Olha lá. Velocidade inicial igual a 0, a pedra foi largada. No tempo t igual a 1 segundo, né, ela gasta 1 segundo para percorrer 3/4 da altura. A velocidade v' que a pedra tem antes do 1 segundo, nós vamos calcular ela. E a velocidade v duas linhas, né, que ela vai chegar no solo, vai ser igual a quanto? Vai ser igual à velocidade que ela tem antes do último segundo, que é v', que eu vou descobrir quanto é que é, mais 10. Por que é mais 10? Porque uma vez que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, né, no último segundo, o aumento de velocidade que a pedra vai ter vai ser de quanto? Vai ser de 10 metros por segundo. Né? Olha bem, ó,
V não é igual a G, a A vezes T, né? Vamos pegar aqui, tá? Considerando aqui, tá, ó, certo? Vamos pegar só no último segundo, tá? Então, vamos esquecer que ela tem uma velocidade inicial. Então, a velocidade que ela vai ter, isso quer dizer o quê? Que a velocidade que esse cara vai ter vai ser a gravidade no último segundo, tá? Vezes o tempo, o aumento de velocidade que ele vai ter. Durante o último segundo, o que vai acontecer? O aumento de velocidade dele vai ser o quê? Vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, que é o valor da aceleração da gravidade, vezes o tempo de 1 segundo. Estão entendendo aqui, ó? O incremento de velocidade desse cara no último segundo vai ser de 10 metros por segundo. Tá bom? Por isso que a velocidade com que ele vai atingir o solo vai ser a velocidade velhinha que ele atingiu antes do último segundo final, né, do segundo final, mais 10, que é essa velocidade que ele adquire no último segundo. Tá claro? Então vamos lá, ó. Deixa eu aplicar aqui apagar tudo. Cadê? Apagador. Beleza, para tirar. Então vamos interpretar esse problema aqui mais um pouquinho. Tá aqui a cabuquinha, a pedrinha, né? Ela vai caindo, ó. Aqui é o tempo T que ela gasta, né? Aqui eu dividi a altura do prédio em 4 partes, tá vendo, ó? Então, ó, na verdade, nesse tempo T, ela conseguiu cair o quê? 1/4 da altura H. E depois, ó, em 1 segundo, ela vai percorrer o quê? Os 3/4 da altura. Ou, perdão, os 3/4 da altura, ó, no último segundo. Tá vendo? Ó, olha lá. Ela gasta 1 segundo, ela gasta um tempo T para percorrer o quê? H sobre 4. Tá? E ela vai gastar um tempo de 1 segundo para percorrer o quê? 3/4 da altura. Tá claro isso aí, gente? Certo? Interpretação. Ó, o referencial que nós vamos usar, qual que é? Tudo que aponta para baixo é positivo. Tá bom? Beleza? Vamos considerar isso aí. Então a gravidade vai ser positiva, né? E a pedra, em queda livre, ela descreve um movimento o quê? Uniformemente variado. Tá claro, gente, a interpretação desse problema? Tá? Pessoal, a proposta aqui é isso, cara, é a gente mergulhar no problema, cara. Tá? Eu volto a dizer para vocês do grande esforço que eu faço aqui para poder tentar passar para vocês de uma maneira mais tangível possível o conteúdo. Agora, vocês têm que se o quê? Esforçar para quê? Para acompanhar também, tá bom? Então eu cobro isso de vocês, esse compromisso. Vamos adiante, vamos lá. Algumas considerações, tá? Talvez repetindo o que eu vou falar. Qual que é o tempo que essa pedra permanece no ar? Vai ser o quê? Aquele tempo Tzinho, né? Para ela cair 1/4 mais 1 segundo, que é o tempo que ela demora para percorrer 3/4 da altura. Segundo ponto, a velocidade que a pedra atinge antes do último segundo de queda vai ser quanto? Vai ser velhinha. Quanto que vale velhinha? Velhinha é igual a gravidade vezes o tempo T. Então, olha lá, já que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, velhinha vai valer quanto? 10 vezes T. Certo? Beleza. Se no último segundo de queda a pedra percorreu 3/4 da altura, então em T segundos ela percorreu 1/4 da altura. Aí eu coloquei aqui um triângulozinho aqui, só para ser uma referência. É aquele raciocínio que a gente falou, né, no slide anterior. Então, olha bem, olha que coisa interessante aqui, né? Olha lá. Como é que é esse gráfico aqui da velocidade em função do tempo para a queda livre, considerando o nosso referencial? É essa equaçãozinha, V igual a V0 mais GT. Essa equação é uma equação de primeiro grau. O gráfico de uma equação de primeiro grau é uma reta. O coeficiente linear dessa reta, ou seja, o coeficiente que acompanha a variável tempo é positiva. Logo, essa reta é uma reta crescente. E está representado o nosso gráfico. Velocidade em função do tempo. Vejam bem esse gráfico. Vamos atentar para esse gráfico. Vamos entender. De 0 a T, o que eu tenho? Eu tenho que a pedra vai atingir a velocidade velhinha. Em 1 segundo,
a pedra vai atingir a velocidade o quê? V' mais 10. Aquilo que a gente falou, né? Porque nesse 1 segundo, né, o aumento de velocidade vai ser de 10. Eis o nosso gráfico, galera. O gráfico está aí. O gráfico está aí. Né? Importante a gente lembrar o quê? Que a partir desse gráfico eu consigo encontrar quem? O espaço. Né? Aqui eu tenho, ó, velocidade vezes tempo me dá quem? Me dá deslocamento. Então, olha lá, ó, isso aqui é uma propriedade geral dos gráficos. Tá? Delta x é igual a quem? É igual a delta v vezes delta t. Certo? Então, a área do gráfico, velocidade em função do tempo, me dá o deslocamento. Tá? E o módulo de deslocamento me dá a distância percorrida. Tá bom? Isso é propriedade geral dos gráficos. Isso eu falo lá nas aulas teóricas. Vocês têm que assistir as aulas teóricas. Eu, de uma outra disciplina que eu estou dando também para os licenciandos em Química, né, para os estudantes de licenciatura em Química, eu estava vendo que a audiência estava meio baixa. Essa agora, né, as aulas estão lá, gravadas, eu tenho que ver como é que está aí a audiência, né, a assistência de vocês, se vocês estão assistindo às aulas, tá bom? Mas, gente, isso aqui é claro, tá bom? Entenderam esse gráfico aqui, gente, ó, de 0 a t segundos, a velocidade que a pedra vai atingir vai ser V', e de t até t mais 1 segundo, ou seja, em 1 segundo, a velocidade final dessa pedra vai ser V' mais 10. Certo? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Ó, a área do triângulo verde, esse triângulozinho aqui, ó, é o quê? É igual ao deslocamento. E quanto é que essa área do triângulo verde vale? Ela vai valer H sobre 4, ou seja, 1/4 da altura do prédio, que é a distância que a pedra vai percorrer em t segundos. O quanto que vale a área do triângulo? Ó, a área do triângulo, o que que é? É base vezes altura dividido por 2. Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter que a distância percorrida, o deslocamento H sobre 4, é igual a base T vezes a altura V' dividido por 2. Tá? Mas quem que é V'? V' não é 10T? Então, no lugar de V' eu coloco 10T. O que que eu vou encontrar aqui? Ó, eu vou ter que H sobre 4 é igual a 10T ao quadrado sobre 2, de forma que a altura do prédio, quanto é que vale? A altura inteira do prédio vale 40T ao quadrado dividido por 2. 40T ao quadrado dividido por 2. Certo? Encontrei, então, a equação, tá? Que rege, tá? Que me dá a altura do prédio em função do tempo. Certo, pessoal? Tranquilo? Tá? A altura do prédio em função do tempo. Tá bom? Certo? Baseado nos dados que estão aqui. E aí, na verdade, o que que eu vou encontrar? Eu vou encontrar que H é igual a 20T ao quadrado, a altura do prédio. Né? O que que nós temos que fazer agora? Nós temos que encontrar o valor de T. Para, com isso, eu encontrar a V' e encontrar depois a velocidade com que essa pedra vai atingir o solo. Então, vamos lá. Vamos trabalhando. Mas a altura H é igual à área do triângulo laranja. Ó. Esse H que nós encontramos, que vale 20T ao quadrado, quem que é? É a área desse triângulo laranja aqui. Ó. Olha lá, galera. Ó. Esse triângulo todo aqui, somando o triângulo verde com o triângulo rosa. Então, olha lá. H vai ser igual a quanto? A base T mais 1. Olha lá, o comprimento da base, ó, T mais 1, vezes a altura, V' mais 10, dividido por 2. Então, H também vai ser igual a quanto? Professor, eu me perdi um pouquinho. T mais 1 por quê? Tem mais 1 por tempo aqui, porque a área... quanto é que vale essa base aqui, minha prezada? Vai ser o quê? Quanto que vale o total dessa área? É de 0 até T mais 1, entendeu? Aham, entendi. Que é o tempo, aqui é o tempo T, aqui é o tempo T mais 1 segundo, dá T mais 1. Então, a área da base, ó, aqui eu estou calculando aqui, minha prezada, isso aqui, ó, base vezes a altura. Tá vendo? Então, a área da base é T mais 1, vezes a altura, V' mais 10, dividido por 2. Então, o que a gente vai ter aqui, ó, T mais 1, que multiplica quanto? Quanto é que vale V'? Nós já achamos lá, 10T mais 10, dividido por 2. Aí eu vou fazer, então, aqui, né, a multiplicação. T vezes 10T mais 10, 1 vezes 10T mais 10, e vou encontrar quem? Ó? Vou encontrar essa equação aqui. E no lugar de H, o que eu vou fazer? Eu vou substituir 20T ao quadrado. Tá claro isso aí, gente? Tá? Isso aqui é o exercício que nós estamos resolvendo. Tá?
Né? Então, a nossa prezada colega já perguntou, professor, me perdi aqui. Alguém mais quer que repita esse slide? Certo? Então, o que a gente vai ter que fazer agora? Vamos resolvendo. Ó, aqui, ó, 10t ao quadrado, mais 10t mais 10t dá 20t, mais 10 dividido por 2. Então, eu vou ter, na verdade, o que aqui? Ó. Aí, o que eu fiz? Eu multipliquei cruzado. Ó. Opa, olha lá. 2 vezes 20t, né? Ao invés de dividir tudo por 2, eu multipliquei, então vai ficar 40t ao quadrado é igual a 10t ao quadrado mais 20t mais 10. Vou passar, ó, esses carinha para o lado esquerdo. Então, tudo vai com sinal contrário. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 40t ao quadrado menos 10t ao quadrado menos 20t menos 10, que é igual a zero. E aí nós vamos resolver essa equação de segundo grau. Mas antes vamos dividir por 10, por quê? Para simplificar. Aí, essa equaçãozinha, ela vem e se reduz a quem? A essa. 3t ao quadrado menos 2t menos 1 é igual a zero. É essa bichinha aqui que nós vamos ter que resolver. Tá? Essa equação de segundo grau. Então, vamos lá. Aqui, ó, vamos lá, mais uma vez, ó, achando os coeficientes. Ó, A é igual a 3, aqui lá para a gente usar na fórmula de Bhaskara, né? B é igual a menos 2 e C é igual a menos 1. Tá bom? Substituindo esses caras, eu vou ter delta é B ao quadrado menos 4AC. O meu delta vai valer quanto? 16. Tá vendo? Aqui já apareceu aqui um negócio antes, que na animação aí eu não formatei direito. Aí eu vou encontrar o tempo, telinha. Quanto é que vale o tempo, telinha? 1 segundo. Certo? Substituindo os valores. Tá bom? Telinha é menos B mais raiz quadrada de delta sobre 2A. Então fica lá, né? Menos 2, mais ou menos, mais raiz quadrada de 16 sobre 2 vezes A, que é 2 vezes 6. Então fica 2 mais 4 sobre 6, vai dar 1 segundo. E ter duas linhas, quanto é que dá? Ter duas linhas, tá vendo, gente? Vai dar menos 6. Menos 2 sobre 6, que é negativo. Só que aí, pessoal, né, menos 2 sobre 6, que é menos 1/3, é um número real, mas não é um valor válido para o tempo. Por quê? Porque não existe tempo negativo. Só existe tempo negativo no De Volta para o Futuro, no Back to the Future, né? Lá do Dr. Elliot Brown, né? Lá daquele outro cara lá, né? Que é interpretado pelo Michael J. Fox, né? Que é o De Volta para o Futuro, né? Eu acho que vocês já viram, já. Vocês não são da minha geração, mas De Volta para o Futuro é a trilogia lá que eu gostava pra caramba. É um clássico. É um clássico, que foi da minha época, entendeu? E tudo mais, mas muito interessante. Aí o que acontece? Então não tem tempo negativo. Então o que a gente faz com esse cara aqui? A gente manda ele embora. Então o que acontece? O tempo de queda da pedra antes do último segundo também é 1 segundo. Certo? Então ela cai 1 segundo. Aí nós matamos o problema, achamos o valor de T. E agora? Fica tranquilo para encontrar quem? O valor da altura do prédio. 20t ao quadrado. No lugar de T eu coloco 1 segundo. Então a altura do prédio vai ser o quê? 20 metros. Tá bom? 20 metros. E agora? Se eu pegar o tempo total, eu poderia também o quê? Pegar essa equação aqui, ó, que é a equação H igual a GT ao quadrado sobre 2, né? Então eu conheço o tempo, eu sei que essa pedrinha está em queda livre, eu poderia substituir, aí eu encontraria lá, ó, 10 vezes 2 ao quadrado dividido por 2 dá 40 por 2, que também vai dar os mesmos 20 metros. Entenderam aqui? Tá? Então eu posso aplicar essa equação que eu achei na resolução do problema, ou de posse por tempo, de posse do valor do tempo, igual, né, a 2 segundos, tempo total, tá? O tempo que ele demora para percorrer a altura h sobre 4 e depois 3/4 de h. Eu posso julgar esse cara, né, conhecendo o valor da gravidade, para calcular a altura total do prédio. Tem essas duas formas. Agora, vamos lá. Né? Outra forma também de encontrar a altura do prédio, o que seria calculando a área do triângulo laranja. Então, já que esse tempo t aqui vale 1 segundo, quer dizer o quê? Que t mais 1 vai valer 2 segundos. Né? A minha velocidade V' vale 10, então a velocidade V duas linhas vai ser quanto? Vai ser V' mais 10, que vai dar 20. E se eu calcular essa área desse cara, o que eu vou ter? A área do triângulo laranja vai dar o quê? Base vezes a altura dividido por 2, 40 dividido por 2, que vai dar 20 metros. Então nós estamos mostrando aqui as formas de calcular a altura do prédio. Né? E a letra B, né, que pede aí a letra B. A pedra vai atingir o solo com a velocidade dada por quem? V igual a 10 vezes o tempo total. Né? O tempo total de queda é igual a 2 segundos. Então, o que a gente vai ter aqui, na verdade? Nós vamos ter, então,
que a velocidade com que a pedra atinge o solo é igual a 20 metros por segundo. Certo? 20 metros por segundo é a velocidade com que a pedra atinge o solo. Beleza, pessoal? Tranquilo?